Boa noite, então, para todo mundo, para quem chegou aí depois. Hoje, nossa aula é de estágio supervisionado, é a aula que deveria ter ocorrido na terça, e nós adiamos para hoje, sexta-feira. Como eu já havia falado, nessa aula de hoje, nós vamos tratar sobre a análise institucional do 5º período e o projeto de intervenção para o 6º período. São as duas atividades, né, dos períodos respectivamente, que vocês deverão entregar ao final do semestre. Então, o 5º período tem que entregar a análise institucional e o 6º período tem que entregar o projeto de intervenção. Todos esses dois são atividades obrigatórias, respectivamente, dos períodos que vocês deverão fazer, né? Então, são atividades que, ao final do semestre, deverão ser entregues para serem validados, serem avaliados e, posteriormente, serem validados a nota de estágio de vocês. Então, é obrigatório a execução dessas atividades. Então, hoje nós vamos tratar de como fazer, do passo a passo, de como fazer essas atividades. Eu acredito que, pelo que eu vi aqui, tem mais gente, né? Tem mais alunos aqui do 6º período do que do 5º período, né? Infelizmente, a sala está bem vazia, não tem muita gente, né? Mas depois eu vou disponibilizar essa aula lá no AVA para vocês acompanharem o passo a passo da execução tanto da análise institucional como do projeto de intervenção, como eu já fiz com a aula anterior. Mas hoje, especificamente, nós vamos tratar disso, tá? Nós vamos tratar sobre isso. E eu vou começar hoje falando da análise institucional. Vou começar pelo 5º período, falando da análise institucional. À medida que eu for falando, eu vou perguntar se tem dúvida. Se tiver dúvida, vocês falem, perguntem, tá? Se caso alguma dúvida persistir, eu volto, tá? Na apresentação, eu volto na questão, porque é interessante que vocês já comecem a construir esse trabalho. Por quê? Não deixem para construir no final do semestre, na última hora, porque vocês já terão outras atividades, né? Vocês ficarão sobrecarregados e é interessante que vocês já comecem desde já e que vão tirando as dúvidas comigo, né? Então, a partir do momento que vocês vão construindo, vão me perguntando: professor, eu fiz isso aqui assim, estou com dúvida, o que é que você acha? Então, vão me consultando e a gente vai trabalhando isso aqui, as dúvidas pertinentes na aula, nos nossos encontros de estágio também, tá? Eu vou começar aqui com a análise institucional, vou adiantar o material. Então, a atividade, né, como eu já havia dito, do 5º período é a análise institucional e vocês deverão escolher uma instituição para fazer essa análise institucional. Quem está no 5º período, né, vai fazer a análise institucional, não vai mexer com o projeto de intervenção. Projeto de intervenção é para aluno do 6º período, tá? Então, você agora que está no 5º, a sua atividade é a análise institucional, né? É esse o seu foco. Então, a sua explicação é essa aqui, é esse momento agora, tá? O foco dessa atividade é a análise institucional. É você compreender, é pensar na compreensão das formas de organização da política social, frente às expressões da questão social, bem como as formas de organização, gerência dos processos de trabalho do assistente social, porque você vai analisar uma instituição como um todo,
Ou seja, você vai entender para que aquela instituição trabalha, quais são as demandas que são apresentadas naquela instituição, como que é o processo de trabalho do assistente social naquela instituição, né? Ou seja, quais são... o assistente social, ele trabalha com quais demandas? O que é apresentado ali para o assistente social? Então, você vai fazer uma análise institucional, o próprio nome já diz, é uma análise da instituição. Você vai entender, numa perspectiva mais ampla, né, numa ideia de análise sobre aquela instituição, sobre aquele espaço socioocupacional. Então, você vai ali compreender a dinâmica daquela instituição. Você vai para isso, nós vamos traçar algumas propostas, alguns eixos que você vai trabalhar, né? Sobre a caracterização daquela instituição. E aí a gente vai falar como que vai se dar esse processo de você conhecer aquela instituição. O que é que você vai ter que levantar daquela instituição? O que é que vai ter que constar nessa análise institucional, tá? Caso não esteja especificado, as atividades do assistente social na instituição que você escolher, pedimos que realize uma lista de pelo menos 3 atividades hipotéticas. Ou seja, se você escolher uma instituição X, mas lá não tem escrito, não tem detalhado qual que é a atividade do assistente social na instituição. Então, o material orienta que você, hipoteticamente, fale quais são, pelo menos 3 atividades que você acredita, hipoteticamente, que o assistente social desenvolva naquela instituição. Visitas, atendimentos, grupos, reuniões de equipe, encaminhamentos, estudo social. Então, você vai fazer a pesquisa naquela instituição, mas se você não conseguir levantar esse dado, você pode colocar, né, hipoteticamente, quais são as atribuições, o que é que você acredita que o assistente social desenvolva ali. Você deverá escolher uma instituição, tá? É uma instituição apenas que você vai fazer a análise institucional. Então, você vai pegar ou um programa, ou um serviço, ou um projeto, ou uma ONG, alguma instituição você vai identificar para fazer essa análise institucional. Essa instituição pode ser, né, é interessante que você se aproxime de uma instituição que tenha relevância aqui para o município, né? Que seja uma instituição que preste um serviço de notoriedade, de relevância para o nosso município, para a nossa cidade. Então, quando você for escolher, preste atenção nessas questões, ou para o município mais próximo, né? De repente, você é de um outro município, você quer falar de uma cidadezinha que é daqui próxima à nossa região, então também você tem essa abertura para falar, né? Porque você compreende a realidade desse município, né? Mais do que a realidade aqui de Valadares, né? Então, fica a seu critério. Você pode pegar tanto a realidade aqui do município de Valadares, como de um município próximo aqui da nossa região. E fazendo isso com a instituição. Aí fica a critério do aluno, vai ser de acordo com o seu entendimento, tá? Fica a critério do aluno. Então, você vai pegar uma instituição de relevância, que presta um serviço de notoriedade, de relevância para o município, para a população, e vai ser com ela que você vai traçar a caracterização
e você vai fazer a análise institucional. Então, a primeira coisa é escolher a instituição. Eu quero fazer a análise institucional de uma ONG. Não é do serviço público. Eu posso? Pode. Pode também. Não tem nada que restrinja isso, que te limite a fazer isso. Fica a seu critério. Se você quiser fazer de uma instituição privada, também pode. De um serviço público, também pode. Fica a seu critério, tá? Então, vamos lá. A elaboração da caracterização da instituição, a caracterização institucional. A primeira coisa que nós vamos trabalhar, a primeira coisa que nós vamos pensar é a contextualização histórica da instituição escolhida. Isso vai entrar no primeiro título, no primeiro subtítulo aí, 1.1. Você vai detalhar a história dessa instituição. Quando você for falar da identificação da instituição, você vai colocar, você poderá aí contextualizar a instituição historicamente. Você poderá falar que essa instituição existe na cidade desde 1985, estou dando um exemplo, tá? Ela começou na cidade a partir dos movimentos sociais, ou ela começou na cidade a partir da organização de fulano de tal, porque tem muita instituição que começa da obra de uma pessoa, da boa vontade de uma pessoa, ou não. Ela começou por intermédio de movimentos sociais, ou por intermédio dos conselhos de direito, ou ela foi instituída por meio da política pública de assistência social no ano de 2005, 2004, teve participação do Conselho de Assistência Social e etc. Então, você vai contextualizar historicamente como foi instituída aquela instituição, como que ela foi inaugurada, como que ela foi implantada no município. Isso é interessante, ou seja, você vai traçar a história daquela instituição e detectar as suas determinações. O que foi determinante para aquela instituição ser constituída ali naquele município, Ela começou por onde? Foi uma pessoa? Foi o conselho? Foi a própria política pública? Foi o governo federal? Foi o governo de estado? Foi em que ano? Então, isso você vai contextualizar. Você, aluno, vai falar na parte lá de identificação da instituição. E você vai falar da instituição de acordo com a sua observação através dos documentos pesquisados. Como que eu vou saber isso, Amanda? Como que eu vou tirar essa história da minha cabeça? Não, você vai pesquisar. Você vai fazer um levantamento, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que eu achei muito interessante essa semana na aula de gestão social. Um aluno, vou falar o nome dele, o Lucas, ele fez um trabalho porque eu pedi para que apresentassem a gestão social a gestão de cada serviço. E ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele colocou como que foi implantada a gestão daquele município, a gestão daquele serviço. Ele falou de um serviço aqui do município. Ele trouxe dados atuais daquela gestão. Ele trouxe dados do orçamento daquele serviço, onde que aquele serviço está aplicando o orçamento, onde ele não está aplicando, que o orçamento está sobrando. Então, eu estou só comentando com vocês para que a gente veja que ele teve o cuidado de fazer um levantamento. Ele foi atrás no site da prefeitura, no site do MDS, ele entrou em contato com o serviço,
para que ele pudesse ter acesso a esses dados. Do contrário, ele não teria acesso, mas ele teve esse movimento de ir atrás, de fazer essa pesquisa. E isso é muito importante, porque isso enriquece o trabalho de vocês. E esse trabalho proposto aqui de análise institucional, se não tiver esse movimento, ele não vai à frente, né? Porque como é que eu vou saber da história do município, da história da instituição, quis dizer? Como é que eu vou saber da história da instituição se eu não fui atrás, se eu não busquei os documentos institucionais, se eu não fiz uma pesquisa, se eu não levantei dados? Isso não tem condição, isso não vai chegar para mim no meu colo, isso não vai chegar para mim, né, na minha casa. Eu tenho que fazer um movimento de ir atrás, de pesquisar. Isso é muito importante, tá? Isso vale para os dois, tanto para o projeto de intervenção, que a gente tem que ir atrás também do projeto de intervenção, de conhecimento da instituição, que a gente vai apresentar uma proposta, quanto aqui para a análise institucional, tá? Então, fez essa identificação da instituição, falou qual é a instituição, falou da história da instituição, apresentou a história dela, quando que ela foi criada, quando que ela foi implementada, implantada no município, apresentou os dados, né, interessantes, cabíveis lá daquela história. Você vai falar agora no 1.2, no subtítulo 1.2, da estrutura organizacional. O próprio nome já diz. Como que essa instituição é organizada, né? Então, você vai responder aqui alguns questionamentos, mas em forma de um texto. Olha o que está falando aqui. Você busca responder em forma de texto aos seguintes questionamentos. Quem são os gestores atuais? Ou seja, tem coordenador, tem diretor, tem gestor, tem supervisor? Quem são os gestores atuais? Ou não, tem só um gestor municipal, tem coordenação, tem diretoria, como que funciona? Qual a finalidade da instituição? Para que ela existe? Qual que é a finalidade dela? Qual que é a proposta dela? Qual que é a sua missão? Qual que é a missão da instituição? Depois você vai falar qual que é a área de atuação da região, do município, né? Ela atende todos os bairros, ela atende a região leste, ela atende todo o município, ela atende toda a região de Valadares, ela atende o Vale do Rio Doce inteiro, ela atende municípios, ela atende os distritos, atende todos os bairros. Não, ela atende só os bairros adjacentes ali daquele espaço onde ela está instalada, né? Então, você vai falar. Você poderá apresentar, inclusive, olha só que interessante, o organograma da instituição, se houver. Se a instituição tiver, você pode acrescentar. Ah, meu Deus, mas a instituição não tem organograma. Não precisa ficar desesperado, porque aqui não é uma exigência. Se tiver, você coloca. Nem toda instituição tem isso. Você vai se deparar com várias instituições que não têm organograma. Então, não precisa, né, perder o juízo por conta disso. É só se tiver organograma crescente no seu trabalho que ele ficará mais rico. Poderá contemplar também estatutos, regulamento, descrição de cargos, política em geral. Você poderá acrescentar e citar, porque tem instituição que tem estatuto, tem regimento interno, tem a própria política dela. Se ela tiver regimento interno, estatuto, a própria política dela, né, algum documento institucional, você pode citar ou colocar em anexo, se você quiser, né? Cite isso no seu
na estrutura organizacional, tá? Se não tiver, coloque que a instituição não tem, a instituição não possui, tá bom? Dúvidas até aqui, quinto período? Amanda. Oi. Boa noite. Boa noite. Você está passando algum slide na tela? Estou. Porque aqui para mim não está aparecendo, não. Quem está falando? Para mim está no 3. Slane. Gente, eu estou no slide que está escrito assim, ó, atividade do quinto período. Sim, eu vou Não, sair. para mim está no estágio. Ô, Crislaine, não é porque você precisou me mandar um negócio lá no WhatsApp, não? E acabou travando? Não, eu sou no notebook, eu não estou no celular, não. Ah, tá. Eu vou fechar aqui e abrir de novo, então. Obrigada. Alguém mais não está vendo o slide? Eu estou no slide... Eu estou no estágio 3. Oi? Em qual que você tá, Amanda? Eu estou no slide que está escrito assim, atividade quinto período, elaboração da caracterização institucional. Ah, tá certo. O meu está aparecendo o primeiro slide, Amanda. Mais alguém não está vendo esse slide que eu estou falando? Só o Pedro? Eu não estou vendo nenhum. Só tem uma bolinha carregando. O meu tá aparecendo no slide que você falou, Amanda. O seu está parecendo correto? Para mim tá. Atividade, quinto período, elaboração da caracterização institucional, 1.1.2. Ok. O meu também está aparecendo dessa forma aí. Correto. Tá, joia. Então, eu vou prosseguir, gente, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu passei os slides normais, assim, fui passando. Ó, vou voltar aqui e estou indo de novo. Você acha melhor eu sair e tentar de entrar de novo, Amanda? Deixa eu ver se eu consigo mandar esse slide, que eu estou com ele, pelo WhatsApp, aí você vai acompanhando no WhatsApp também, né? Quer que eu consiga mandar? Quer que eu tente mandar pelo WhatsApp? Pode ser. Que aí eu vou falando e você vai acompanhando pelo WhatsApp. Agora o meu apareceu. Deixa eu entrar no grupo aqui. Aí, Pedro, ela saiu e entrou de novo. Apareceu. Eu vou fazer isso. Mas, de todo modo, eu vou mandar no grupo aqui de vocês. Cris, o seu deu certo? Deu, Brian, deu sim. O que você fez? Ensina o Pedro aí, talvez esteja acontecendo o mesmo problema. Eu saí e entrei de novo, aí apareceu. Ah, tá. Eu mandei um slide para vocês no grupo também de estágio. Agora apareceu atividade quinto período. Aí, tá bom? Ok, então vamos continuar. Para o quinto período, até aqui está ok? Eu posso continuar? Ui, peraí. Eu estou nessa página aqui, nessa tela aqui. Até aqui está ok, quinto período? Tá sim, Amanda. Ok. A Camila Então, falou assim que está saindo do trabalho já tranquilo. Qualquer coisa eu pergunto para ela também. Tá bom. Então tá, vou passar adiante. O objetivo, agora nós vamos falar do tópico 2, do título 2, que é o objetivo institucional. Nesse momento aqui, nós vamos tratar de 3 questões
importantíssimas na análise institucional. A primeira delas é a natureza dos programas e projetos. O que é que a gente vai abordar aqui nesse subtítulo 2.1? Nós vamos falar quais são os programas, os projetos que são executados da instituição, né? Mas, por exemplo, a instituição já é um programa, Amanda. O que é executado dentro de um programa? Você vai apresentar qual é a proposta dele. Se nele tem um projeto, você vai apresentar qual é o projeto que é desenvolvido dentro do programa. Porque existem programas que são desenvolvidos dentro do programa, projetos. Então, você vai apresentar que lá dentro daquele programa tem um projeto que é desenvolvido, tá? Que é desenvolvido dessa maneira, que tem esse objetivo, que atende esse público. Então, você vai apresentar os programas e projetos executados dentro da instituição e quais são os objetivos, quais são as diretrizes, quais são as finalidades organizacionais da instituição. Essa instituição, ela existe com o objetivo de quê? Ela vem para atender quem? Ela existe para atender, para levar o quê para as pessoas? Qual é a proposta dela? Ela tem diretrizes? Quais são as diretrizes, né? E aí você vai falar, se tiverem lá dentro projetos, programas, qual é a natureza desses programas e projetos que são desenvolvidos dentro dessa instituição, tá? Aí você vai descrever, você vai fazer uma descrição nesse subtítulo aqui. No 2.2, você vai falar sobre a política social. Você vai escrever um relatório, você vai contemplar no seu relatório, você vai fazer uma descrição da caracterização socio-institucional da política social em que a instituição está articulada. Por exemplo, a instituição ela é da área da saúde. Então, você vai falar, vai fazer uma descrição, você vai falar, a instituição vincula-se à política de saúde, com os preceitos do artigo 6º da Constituição de 88, visando atender o público tal, uma política universal, nesse preceito. Você vai escrever, exercitar a sua linguagem, exercitar o seu vocabulário, a sua escrita. Você vai desenvolver e trabalhar essas questões aqui nesse momento, em toda a análise institucional, mas aqui bem aguçado nesse momento. Então, se ela é da assistência social, você vai colocar que ela é da assistência social. Se ela é da saúde, da educação, a mesma coisa. Se ela é da segurança, se ela mas ela é, Amanda, de uma ONG. Mas a ONG ela é vinculada a alguma política. Você tem que saber qual política que ela é vinculada. Se ela é da política de saúde, se ela é da política de assistência social, né? Aqui no município, nós temos muitas ONGs, mas geralmente são vinculadas à política de assistência social, ou da alta complexidade, ou da média complexidade, né? Ou da atenção básica. Aí você vai descrever. Tá vendo como que é importante a gente entender para poder escrever? Por isso que você tem que fazer esse trabalho de pesquisa, tá? Onde ela está articulada? Qual que é a principal atividade dessa instituição? É a proteção básica? É a alta complexidade? Se ela é da saúde, também é alta complexidade? É média complexidade? Você vai procurar saber para poder apresentar isso aqui nessa proposta agora, quando falar da política social, tá? No 2.3, aí fechou o 2.2. No 2.3,
você já vai falar dos recursos financeiros. Quais são os recursos financeiros dessa instituição? De onde que vêm as fontes desses recursos? Você vai descrever quais são as fontes desse recurso. Quais são os parceiros, quem são os apoiadores, se o recurso vem do governo federal, estadual, municipal, se não vem de nenhum desses três, quem que mantém? É uma instituição privada, né, sem fins lucrativos, mas quem que é a principal mantenedora? É uma empresa privada, né? Ou não? Então, quem que mantém essa instituição? Você vai falar, você vai escrever aqui quais são os recursos financeiros dessa instituição, de onde vem o orçamento, a receita dessa instituição, tá? Então, estão vendo que é uma análise institucional mesmo. Você está traçando, você está fazendo uma análise da instituição, você está descrevendo várias questões dessa instituição para que o leitor e você, né, conheça aquela instituição. Você está conhecendo aquela instituição e quem lê a sua análise também vai conhecer aquela instituição. Agora nós vamos tratar, no título 3, nós vamos tratar do âmbito institucional. No título 3, nós vamos tratar do âmbito institucional. Nós vamos falar no 3.1, no subtítulo 3.1, nós vamos tratar da caracterização da população. Professor. Oi. A Beatriz pediu para você aceitar ela. Aceitei já. Ah, tá bom, Já então. aceitei. Já estou aqui, Pedro. Obrigada. Nós vamos falar da caracterização da população. Então, quem são as pessoas que vão utilizar esse serviço, que utilizam esse serviço, né, da instituição? Então, você vai caracterizar essa população, caracterizar esses usuários. Aí você vai colocar a faixa etária, o sexo, né? Identificar essa população. Qual é esse segmento? São crianças? São adolescentes? É criança e adolescente? São idosos? São mulheres? Né? São homens? Ou é todo mundo? São famílias? É mulher, é homem, é criança? São idosos? Você vai identificar esse segmento. Você vai identificar esses usuários. Quais são esses grupos sociais? Quais são os seus déficits, né? Ou seja, quais são as suas necessidades? São econômicas, são sociais, são culturais, né? Os déficits demográficos, onde eles moram, a condição de vida dessas pessoas, né? Você vai traçar essas questões. Observe e verifique as principais características da população atendida. Não precisa de falar tudo, não, até porque a gente não tem condição de levantar todos esses dados. Mas você vai traçar as principais características do público atendido. Por isso é necessário esse trabalho de pesquisa, né? O número de pessoas atendidas direta, né, ou indiretamente pela instituição, ou conselho, ou serviço, ou outros, depende da instituição que você está falando. Então, essa instituição atende por mês 150 famílias, 150 idosos, ou 200 idosos por mês, 50, 30, e você vai falar. Essas informações podem ser encontradas no seu relatório de atividade institucional, que é esse que você está produzindo, tá? No 3.2, fechamos o 3.1. No 3.2, nós vamos falar de uma questão muito importante que toda instituição tem.
que é referente aos processos decisórios, né? A quem está submetido o poder de decisão dessa instituição, né? Os processos decisórios dessa instituição, ele passa por quem? Passa por onde, né? Então, como acontecem as tomadas de decisões na instituição? Foi identificado um conselho gestor? Existe um conselho gestor nessa instituição? Se tem, você vai escrever. Se não tem, também você vai destacar, né? Quais são os atores envolvidos na tomada de decisões? É uma equipe que toma decisões? Ou é uma diretoria, um conselho gestor? Lembre-se do que é subjetivo nessa análise e que nem todas as instituições divulgam essas informações nos sites institucionais. Caso não localize, é necessário justificar. Então, por exemplo, nos sites, nas pesquisas que você for realizar, de repente você não vai encontrar essa informação tão facilmente. E se você não encontrar, você justifique a ausência. Você coloque que não foi possível localizar essa informação em função da dificuldade de acesso dessa informação, né? Você não localizou essa informação nos documentos institucionais pesquisados, na pesquisa realizada, tá? Então, você tem que deixar claro isso, porque essas informações, de repente, não são tão visíveis, tão claras nas pesquisas que você for realizar, tá? É isso que o material está deixando claro aqui. Claro até aqui? Posso passar adiante? Posso, quinto período? Pode sim, Amanda. Então, tá bom. Agora nós vamos falar, ainda no subtítulo 3, no título 3, agora nós vamos falar do subtítulo 3.3, a gente vai falar da relação demanda e cobertura de atendimento. Aqui você vai descrever como o serviço é ofertado e operacionalizado. Você vai descrever aqui se existe fila de espera, como que é a seleção para atendimento lá na instituição, se existe cadastro, né? Se existe uma demanda reprimida. O que é a demanda reprimida? É uma fila de espera. De repente, as pessoas estão ali esperando o atendimento, porque o número de disponibilidade para atendimento não comporta a demanda que necessita daquele atendimento. Então, você vai citar isso, a relação demanda e cobertura de atendimento. Você vai explicar isso na sua análise institucional. No 3.4, você vai citar, você vai abordar, já vai começar a abordagem do serviço social na instituição. Aí você vai descrever como o serviço social está inserido na instituição. Como que é o serviço social lá na instituição? Tem o serviço social, ele trabalha com que demanda, como que ele está inserido, são quantos profissionais, é um profissional, né? Esse profissional, ele trabalha com que demanda, ele atende qual população, né? Quais que são as demandas de atendimento para ele, né? Então, você vai falar um pouco do serviço social na instituição. No 3.5, você vai falar do cotidiano do exercício profissional. Você vai descrever os programas, os projetos e as ações que são desenvolvidas pelo assistente social. Aqui é especificamente o que o assistente social faz lá. Então, se ele realiza visitas, se ele realiza projetos, se ele realiza
encaminhamentos, estudo social, encaminhamentos, visitas, se ele realiza atendimentos, reuniões em grupos, trabalho com famílias, reuniões em equipe. É o momento de você falar das atribuições do serviço social naquele espaço socioocupacional, tá? No 3.6, você vai abordar a relação profissional de trabalho com os demais institucionais, com os demais atores institucionais. Então, como que é o trabalho do serviço social com os outros profissionais, da relação multidisciplinar? Tem esse trabalho multidisciplinar? Tem, existe, né? Tem essa relação inter lá, esse trabalho desenvolvido com outros profissionais, psicólogo, né, o coordenador, o educador social, às vezes o pedagogo, às vezes um enfermeiro, às vezes um outro profissional de outra categoria profissional que eu não citei. Existe a interdisciplinariedade na prática profissional do assistente social? Se existe, você fala se sim, ou se não, tal relação. E por quê? Por que não existe? Por que existe? Então, você vai explicar. E, por fim, falando da prática profissional, você vai citar a dimensão ética política do nosso trabalho. Todo mundo sabe o que é a dimensão ética política do serviço social, né? A nossa dimensão que envolve os nossos princípios profissionais, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós acreditamos e pautamos a nossa prática profissional. Ou seja, os nossos princípios éticos, os nossos compromissos com a justiça social, o nosso compromisso com os nossos usuários, o nosso compromisso com a classe trabalhadora. Então, você vai citar, relacionar o exercício profissional e o projeto ético-político profissional, tá? Então, você vai fazer essa relação aqui no 3.7. Claro, quinto período. Alguma dúvida nesse slide aqui? Porque se não tiver dúvida, eu vou passar para a atividade do projeto de intervenção. Tudo tranquilo, Amanda. E eu falo com vocês, pessoal, que comecem aí construindo essa análise institucional. Não deixe para fazer na última hora, porque ela é uma atividade que, além de ser avaliativa e determinante para a sua aprovação na disciplina de estágio supervisionado, ela é uma atividade trabalhosa, criteriosa, né? Então, é uma atividade que você vai demandar tempo, detalhes. Então, comece a já fazer. Vai fazendo por parte. Se tiver dúvida, me pergunte. Traga a dúvida aqui para a nossa sala de aula, para a gente poder ir trabalhando nas lacunas, nas dificuldades, né? Não deixe para a última hora, porque depois vocês terão outros compromissos com outras disciplinas também, vai acumular tudo e vocês vão ficar perdidos aí no final do semestre. E essa atividade, como eu falei, ela é determinante para a aprovação da disciplina de estágio. Então, não deixe, porque a disciplina de estágio, ela tem o peso prático, que a gente sabe que não pode, nesse momento, executar, mas a gente pode e deve, é determinação do Conselho de Serviço Social e do MEC, que a gente realize a carga horária teórica, que é como a gente está fazendo aqui agora, e cumpra as determinações, né? E a análise institucional, ela é uma determinação. Então, você precisa, né, tanto a análise institucional como o projeto de intervenção para o sexto período. Então, o aluno precisa cumprir a atividade. Então, ela é determinante para a sua validação da carga horária teórica, para a validação da sua aprovação no estágio supervisionado. Tá? Então, não deixe para a última hora. É muito importante que você já comece a executar essa atividade, tá?
Então, eu vou passar agora para a disciplina, vou passar agora para a atividade do projeto de intervenção. E vou fazer o mesmo passo a passo. Eu vou explicando, e aí, se tiverem dúvidas, se dúvidas forem surgindo, vocês vão me perguntando, tá? Então, nós vamos lá. Eu vou passar aqui um roteiro para a elaboração do projeto de intervenção, né? A gente segue um roteiro para que a gente tenha um norte a ser traçado, a ser seguido, né? Agora, o projeto de intervenção, ele depende muito da criatividade e do senso propositivo do aluno, né? Porque o aluno vai ter uma ideia de uma proposta de intervenção. O aluno é quem vai ter uma ideia, uma luz do que ele vai propor como uma proposta de intervenção do serviço social. É o aluno quem vai propor, né? Não somos nós quem vamos aqui trazer uma proposta e falar, faz isso. Isso parte do aluno. Existe um roteiro a ser seguido? Existe. Mas o aluno tem que trazer uma proposta de intervenção do serviço social. E é uma proposta que se afine com as nossas práticas profissionais, com as nossas competências profissionais. Então, eu não posso aqui, enquanto estagiário do serviço social, propor, por exemplo, um curso de manicure, né? Porque eu não vou saber fazer a unha de ninguém. E também não é competência do assistente social fazer a unha. É uma competência do assistente social. É uma proposta de intervenção que o assistente social desenvolva, tá? Então, pense em uma proposta de intervenção que seja viável a aplicabilidade pelo profissional de serviço social. Então, pense numa proposta que o serviço social tenha competências para aplicar e propor, tá? Então, pense nisso. Pense em algo, caminhe para algo propositivo nessa perspectiva, que seja num referencial, numa ideia do serviço social, tá? Então, vamos Amanda. lá. Oi. Aí, no caso, tem que ser uma atribuição privativa ou pode ser também uma competência, só competência? Eu acabei de falar, competência. Competência, não somente atribuição privativa, competência também. Eu falei, pense em algo que seja de competência do assistente social. Tá? Vocês podem pensar na ideia de competência nossa, nas nossas competências profissionais, aquilo que nos é imbuído, aquilo que nós temos de competência profissional, né? Se quiser pensar numa atribuição privativa, pode pensar, mas tem que ter algo que seja de competência do assistente social. O que não pode, o que a gente não pode propor é algo que se distancie das nossas competências. É algo que se distancie do universo do serviço social, né? Eu dei aqui a ideia do manicure, por quê? Não é diminuindo nada do manicure, dessa profissão. Eu estou falando que nós, enquanto assistente social, não podemos propor algo dessa natureza, porque não é de competência profissional fazer algo desse tipo, né? Eu não vou propor um curso de manicure, porque não é um projeto de intervenção do serviço social. É isso que eu estou falando. A gente tem que fazer uma proposta, a gente tem que pensar uma proposta que envolva as competências profissionais do serviço social, tá? Então, pensem nisso aí. Então, um projeto, via de regra, ele segue um roteiro previamente definido.
O primeiro passo é apresentar ao leitor do projeto, a pessoa que irá aprovar ou não, o repasse de recursos financeiros, quem era a instituição que está solicitando. Essa instituição é respeitada? Tem uma história? Como ela é organizada? Me conte sobre a instituição. Então, todas essas questões, orçamento, história da instituição, que instituição é essa, proposta, tudo isso nós vamos apresentar no projeto de intervenção. Isso aqui são só alguns starts, só alguns questionamentos que serão contemplados dentro do projeto de intervenção. E nós vamos falar agora sobre ele. A primeira questão a ser contemplada aí no projeto de intervenção é a apresentação do projeto. Nesse tópico, você deverá ser apresentada a instituição que será solicitado o recurso. Lembre-se, as informações contidas aqui, em atenção à proposta dessa disciplina de estágio 2, deverão ser criadas a partir de sua experiência no estágio 1, ou de um modelo por você idealizar. Então, você vai apresentar, né, a instituição de estágio. O ideal é que você estivesse em campo de estágio e apresentasse a sua instituição de estágio. Como vocês não estão em campo de estágio, vocês vão pegar uma instituição, idealizar uma instituição, pegar alguma, pode ser uma instituição da sua cidade, pode ser uma instituição que você estava querendo fazer estágio lá, né? Estava quase firmando o convênio, mas não deu certo. Aí vocês vão fazer uma proposta de intervenção para aquele espaço, entendeu? Amanda, eu queria muito fazer estágio na área da saúde. Ok, eu queria fazer estágio lá no CAPES 2. E aí, como eu queria fazer estágio lá no CAPES 2, mas não deu certo, eu posso pensar numa proposta para o CAPES 2? Pode. Queria fazer estágio lá no CAPES AD, ou eu queria fazer estágio lá no CRAS, no CREAS, mas não deu certo, porque veio a pandemia, aconteceu todas essas situações. Então, eu posso fazer a proposta de intervenção para lá? Pode, né? É uma proposta que a gente vai colocar como, nesse momento, é uma proposta fictícia, mas é uma ideia que a gente precisa fazer nesse momento como exigência do curso e como possibilidade de trabalhar com vocês esse lado propositivo do aluno em processo formativo, né? Então, nesse momento, o aluno vai trabalhar uma proposta de intervenção do serviço social. Ele vai exercitar nele esse lado propositivo. Então, ele vai escolher uma instituição, ele vai pensar numa instituição e ele vai elaborar uma proposta de intervenção para aquela instituição. Então, nessa parte aqui da apresentação, você vai apresentar a instituição. Se é o CRAS, se é o CREAS, se é o CAPES, se é se é uma ONG, se é uma instituição, né, filantrópica que você ia fazer estágio, ou que você queria fazer estágio, ou que você tem afinidade com aquela instituição, pegue aquela instituição e apresente ela. Aqui na apresentação, você vai falar a história da instituição. É bem parecido com aquilo que eu falei na análise institucional. Você vai falar a história da instituição. Você vai reforçar a importância de muitas instituições não governamentais ou governamentais que estão presentes em todo o território brasileiro e que contribuem de maneira ímpar na defesa e garantia de direitos. Você vai falar da importância daquela instituição, né? Você vai apresentar a história daquela instituição, como que ela nasceu, há quantos anos que ela está inserida naquela comunidade, né? Ela nasceu no ano de 1990, foi em função da história da senhora fulana de tal, que
ajudava famílias e assim, assado, ou não, ela nasceu, ela surgiu por intermédio do Conselho Municipal de Assistência Social, né? No ano de 2004, a partir da implantação da Política Nacional de Assistência Social no município, por isso que o CRAS foi fundado aqui no município tal, e aí você vai contar um pouquinho da história daquela instituição ali no município. Aí fala na apresentação um pouco da instituição, apresente a instituição, fale um pouco da história, quem que ela atende, né? O público que ela atende, né? Quais são as pessoas que ela atende. Faça uma apresentação resumida, né? Resumida, assim, quem que ela atende, conte um pouco da história da instituição, ou seja, apresente a sua instituição, né, ali naquele momento, e apresente basicamente também qual que é a proposta do seu projeto. Não precisa falar o que o seu projeto vai desenvolver, não. Apresente só o objetivo geral do seu projeto aqui na apresentação, eu acredito que é interessante você colocar. Embora mais lá para frente, você vai falar toda a proposta do seu projeto. Fale aqui na apresentação, coloque que o seu projeto ele é uma proposta de cumprimento do curso de serviço social da Faculdade Pitágoras, né? Ele faz parte do 6º período, da proposta do currículo do 6º período, do curso de serviço social do 6º período, compõe a carga horária de estágio, é uma proposta do currículo de serviço social, né? E você, aluno estagiário, apresentou uma proposta de intervenção para aquela instituição, apresente por que esse projeto ele está existindo, né? Então, apresente isso, que ele faz parte do cumprimento da carga horária de estágio do 6º período, né? Ele faz parte da proposta desse período de estágio do curso de serviço social da Faculdade Pitágoras. Apresente o seu projeto minimamente assim, na apresentação, além de falar da instituição, é claro, como eu coloquei aqui. Após fazer a apresentação, o aluno passa para a justificativa. E a justificativa é muito, mas muito importante. Não mais importante, não menos importante do que os outros tópicos. Mas ela é o momento que você tem para defender o seu projeto, defender a importância do seu projeto. E aqui se costuma responder 3 perguntinhas bem básicas. Por quê? Para quê? E para quem? Então, por que esse projeto ele existe? Por que ele é necessário? Por que ele existe? Para que ele é importante? Para quê? Para que ele é necessário? Para que ele é importante? E para quem? Para quem que ele se destina? Para quem que ele vai trazer impactos? Para quem que ele vai ser necessário? Para quem que ele vai ser impactante? Então, você vai responder essas 3 perguntas aqui em forma de um texto, fazendo a justificativa do seu projeto, né? E você vai apresentar a sua proposta, né, aqui, iniciando com o seu público-alvo, ou seja, é uma comunidade, são pessoas, são idosos, são crianças, são adolescentes, são quantas famílias, né? Qual a condição dessas famílias? Qual a condição dessas famílias que vai receber esse projeto, né? Em que essa comunidade está envolta? Por que elas precisam desse investimento? Por que elas precisam desse projeto? Por que esse projeto é importante para elas? Você vai convencer, por isso que eu falei que a justificativa é tão importante, porque é o momento de você convencer o seu leitor a importância desse projeto.
Então, por isso que é tão importante você focar aqui nessas 3 perguntas: por quê, para quê e para quem, né? Falando, claro, aqui do seu público-alvo, né? Por que que esse público-alvo ele precisa receber esse projeto? Para que que esse público-alvo precisa receber esse projeto? Para quê? Para que é necessário, né? Para quem que se destina, aí você vai falar que é o público-alvo, qual é o público-alvo. Então, na justificativa, é o momento que você vende o seu peixe, é o momento que você vende a proposta do seu projeto. É importantíssimo uma justificativa bem elaborada. Eu costumo orientar os alunos, quando eles fazem a justificativa, vocês façam uma justificativa também, não só embasadas no seu entendimento, na sua concepção ou no senso comum. Coloque aqui, quando você estiver defendendo a sua proposta, faça a interlocução com a teoria. Se você estiver falando aqui que esse projeto é importante, é necessário, por conta de que essas famílias são vulneráveis, porque essas famílias precisam obter esse projeto em função da precariedade das relações econômicas que elas estão envoltas, né? Faça uma citação falando da precariedade que as famílias no Brasil estão submersas. Pegue uma citação de algum autor, de algum teórico e coloque na justificativa. Isso vai enriquecer o seu projeto. Isso vai dar mais consistência ao seu projeto. Na justificativa, o aluno pode fazer citação direta, citação indireta, né? O que é uma citação direta e uma citação indireta? A citação direta é aquela que é recuada à direita, que você não muda em nada as palavras do autor. Você vai lá no texto, pega a palavra do autor e coloca a citação direta. Você cita o autor, tudo o que ele falou, copiou e colou, recuado à direita. A citação direta é quando você vai lá no texto, pega as palavras do autor, mas também coloca as suas, mistura com as suas e coloca entre aspas, porque são palavras do autor e suas palavras também. Então, essa é uma citação indireta. Então, se você quiser enriquecer o seu trabalho, o seu projeto de intervenção, a sua justificativa, coloque citações diretas, citações indiretas. Se quiser fazer uma notinha de rodapé, né, às vezes você coloca lá no finalzinho da página uma citação, não quer fazer direta nem indireta, mas põe lá uma notinha de rodapé. Essas dicas que eu estou dando para vocês, pessoal, vocês vão utilizar muito na hora que estiverem desenvolvendo o projeto de pesquisa e o próprio TCC. Então, já é interessante que vocês comecem a usá-las, porque vocês vão precisar muito disso quando estiverem desenvolvendo e escrevendo o projeto de pesquisa e o TCC. Então, já se apropriem dessas possibilidades, dessas alternativas, porque vocês vão precisar usá-las muito, tá? Então, na justificativa, utilizem referenciais teóricos, citações, para enriquecer o trabalho de vocês, para enriquecer o projeto, porque fundamentação teórica traz mais consistência à fala de vocês, né? Fica aquela fala com mais peso, não é uma fala esbarrada no senso comum, esbarrada no achismo, é uma fala que tem peso teórico, que tem referencial, então isso é muito importante, é muito interessante, tá? Os objetivos. Todo projeto, ele tem um objetivo geral e objetivo específico. Quando você estiver fazendo lá o seu projeto de pesquisa, você também vai ter que desenvolver objetivos. Aqui são objetivos diferentes, que são objetivos de ação, né? Então, são objetivos de coisas que vocês vão realizar, coisas que vocês vão desenvolver enquanto propostas de ação. Então, vamos lá. No objetivo geral,
você vai apresentar um objetivo enxuto, ou seja, realizar reflexão sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é um objetivo geral. Aí o objetivo específico são aqueles que vão entrar dentro desse objetivo geral, são aqueles pormenores que vão estar dentro desse objetivo específico, esse objetivo geral. Por exemplo, sensibilizar as crianças e adolescentes sobre os direitos de cidadania. Ou seja, tem a ver com o objetivo geral? Tem a ver, porque eu estou falando que as crianças vão, depois que serem trabalhadas lá com o Estatuto da Criança e Adolescente, elas vão ser sensibilizadas sobre os direitos de cidadania. Né? Então, tem a ver. Então, sensibilizar crianças e adolescentes sobre os direitos de cidadania. Fomentar a cidadania infanto-juvenil, mais um objetivo específico, tem a ver lá com o geral, que está falando do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, no geral, é aquele amplo, é aquele que eu vou olhar e vou fazer algo enxuto, grande. O específico é aquele que vai se relacionar com o geral, mas que eu vou tirar, esmiuçar do geral. É aquele que vai ser os vários que eu vou conseguir tirar do geral. Então, quando você for construir o seu projeto de intervenção, eu oriento você começar pela ideia dos objetivos. Não começa nem pela apresentação, não. A apresentação é uma das coisas que você vai construir no projeto. Mas, por exemplo, já pensou no que você quer fazer? Pensou. Então, começa fazendo os objetivos. Depois que você construir os objetivos, você vai escrever o seu projeto de intervenção. Então, faz lá o objetivo geral primeiro, depois cria os objetivos específicos. Lembrando que todo objetivo, ele começa com verbos no infinitivo, e ele só tem um verbo. Cada objetivo só tem um verbo. A gente não fala fazer isso e isso. Não tem i em objetivo. É um verbo só. Então, sensibilizar, parará, parará, parará. Fomentar, parará, parará, parará. Intervir, parará, parará, parará. Estudar, parará, parará, parará. Não tem estudar e fomentar. Não existe isso de objetivo. O objetivo é um só, seja ele geral ou específico. Se você colocar um i, você já está fazendo dois objetivos. Aí você tem que fazer um outro. Então, os verbos são terminados sempre no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? É aquele terminado em ar, ir. Então, estudar, entender, fomentar, intervir, possibilitar, trabalhar, sensibilizar, possibilitar, descrever, compreender, pesquisar, sensibilizar, fazer. São verbos terminados em ar, ir, tá? Pesquisem. Só um minutinho, Pedro. Pesquisem verbos, pesquisem. Porque na hora que a gente vai escrever, some da nossa cabeça. Eu estou falando aqui e é difícil mesmo. Né? Meu Deus, como que eu vou lembrar tanto verbo? Não é fácil lembrar. Pesquisem, olhem outros projetos para vocês terem ideias. Não é plágio. Não é plágio. Porque plágio, além de crime, né, é antiético. Então, não é plágio, é para vocês terem ideias. Então, olhem verbos no infinitivo para vocês terem ideia. Olhem sinônimos quando os verbos sumirem da cabeça de vocês. Meu Deus, qual que é o sinônimo de sensibilizar? Olhem lá um outro verbo. Por favor, vou dar uma dica para vocês. Nós não trabalhamos com conscientizar, tá?
Serviço social não trabalha com conscientização de ninguém. A consciência é de cada sujeito. Então, por favor, não coloquem o verbo conscientizar. Consciência é de cada ser social, é individual, é de cada um. Então, por favor, não coloquem conscientizar as pessoas sobre isso. Pensem na palavra sensibilizar, trabalhar, fomentar, conscientizar. Só o sujeito se autoconscientiza, ninguém conscientiza ninguém. E nós, assistentes sociais, não temos esse poder. Quem dera que a gente tivesse isso. E eu, Amanda, não queria nunca esse poder. Porque eu não sou pretensiosa nessa proporção. Jamais queria isso para mim. Né? Nós trabalhamos com a sensibilização. Esse é o caminho. Essa é a possibilidade. Né? Fala, Pedro. Pode ser, por exemplo, gerar emprego e renda no município de Governador Valadares nos objetivos? Pensa bem nesse objetivo. Você acha que uma proposta de intervenção do serviço social tem possibilidade de gerar emprego e renda? Seria na formulação de políticas públicas e sociais. Mas você vai apresentar uma política pública? O projeto de intervenção é uma política pública? Aí eu não sei, por isso que eu, né? Não sei. Pois é, por isso que eu estou falando. Tem que pensar na proposta, porque é um objetivo muito macro. Muito macro. É imenso esse objetivo. A proporção dele é gigantesca. Dá conta? Porque para cada objetivo que a gente pensa, a gente tem que pensar na possibilidade de alcance. Vai dar conta? Aí eu jogo para você. Mais uma vez, é a proposta de intervenção do serviço social. Propostas cabíveis, propostas alcançáveis. Nós vamos dar conta de alcançar? E aí eu falo com vocês, são propostas, gente. Quando a gente fala uma proposta de intervenção do serviço social, é uma proposta de trabalho. Uma proposta que o assistente social pode desenvolver no espaço de trabalho. É um projeto de intervenção. É uma proposta, às vezes é um trabalho em grupo com a família, é um trabalho em grupo naquele espaço, é trabalhar a sensibilização de uma temática, é às vezes trabalhar, criar um grupo de intervenção com uma proposta, é às vezes criar uma proposta de trabalho para um grupo de famílias que está com uma determinada lacuna, com uma determinada demanda. Mas vamos pensar coisas que a gente tem alcance. Tá? Vamos lá, então. Vou passar aqui. Acho que eu falei isso do objetivo. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Dúvidas quanto aos objetivos? Não. Ô, professor, Pois não. você citou aí no caso ali, só usou como exemplo, né? Do trabalho de manicure. Eu poderia, só uma dúvida minha, eu poderia fazer. Não estou te ouvindo, Franklin. Franklin, não estou te ouvindo. Franklin, não estou te ouvindo.
Ou que caiu aqui, professor. Não ouvi o que você perguntou. Você entendeu a minha pergunta? Não, porque cortou o seu áudio, não ouvi nada do que você falou. Eu queria saber se poderia fazer um projeto de intervenção voltado a alguma coisa na área do lazer ou prática de esporte. Pois é, aí tem que ser uma proposta de intervenção do serviço social. Pode ser, por exemplo, Amanda, informar a respeito do Sistema Único de Assistência Social e o benefício de prestação continuada à população idosa do município tal? Pode. Pode, então, sim. são competências que eu posso mesclar com atribuições privativas do meu trabalho enquanto assistente social. Eu me coloco como assistente social no cotidiano. Sim, exatamente. É isso que eu estou falando, exatamente. Exatamente. Porque é uma proposta de intervenção do serviço social. É uma proposta de intervenção que o assistente social vai desenvolver, que o assistente social vai executar. É o que você, enquanto assistente social, vai executar. Então, é uma proposta que você está propondo para aquela instituição que você vai executar. É uma proposta de trabalho do serviço social. Agora eu acho que eu já consigo dar uma começada assim, em alguma coisa. Antes eu estava muito perdido. Franklin, eu esclareci a sua dúvida ou eu te confundi mais? Não, entendi, professor. Agora eu entendo que tem que ser algo que está assim no cotidiano do profissional, né? Eu também estava um pouco assim achando que eu podia fazer qualquer tipo de projeto, assim, entendeu? Entendi. Não, agora entendi. Ficou mais esclarecido agora, professor. Obrigado. Imagina, disponha. Então vamos lá. O público-alvo. Você vai citar quais são as pessoas, os grupos que participarão das atividades propostas no projeto, né? Se são crianças, se são adolescentes, idosos. Isso no subtítulo 4. No subtítulo 5, você já vai falar quais são as metas que você vai atingir, né? Você vai qualificar e quantificar os objetivos, tornando o delimitado, viável e claro. Então, você vai colocar lá, atingir 100% ou 80% do público-alvo. Você vai colocar, né? Ou, não quero atingir 100% não, Amanda. É muito para mim. Vou atingir 80%. Se eu atingir 80% do público-alvo, já tá bom. Então, você é quem vai fazer essa análise, tá? Aí vocês vão colocar, atingir quantos por cento do público-alvo? Quantos por cento do público que você propõe? A metodologia. A metodologia são as estratégias, são as ações que você vai desenvolver. Quando a gente fala de método, a gente está falando de passo a passo, de ações. Então, você vai detalhar as ações em etapas, o emprego das técnicas, como pesquisa, entrevista, vivência, grupos, jogos, o emprego de instrumentos, questionário, relatório, material expositivo, cartazes, álbuns, seriados, fita de vídeo, etc. Por exemplo, exposição de vídeo, exposição de vídeo para os adolescentes. Vai ter um dia que você vai fazer um cinema lá com os adolescentes, estou dando um exemplo. Vai ter um dia que você vai realizar uma dinâmica, então, realização de dinâmica com o grupo, com o público-alvo, né? Vai ter um dia que você vai fazer um debate reflexivo com o grupo. Aí são as ações que você vai desenvolver. Palestra
Palestra socioeducativa, mais uma ação. Oficina reflexiva, mais uma ação. Então, são as ações que você vai desenvolver. Isso é a metodologia, tá? O cronograma de execução, aí a gente já passa para o cronograma de execução. O cronograma de execução consiste em colocar em tempo previsto para a execução das atividades desenvolvidas. Nós vamos fazer um cronograma assim. Nós vamos pegar o tempo, nós vamos escrever o mês, né? De janeiro até dezembro. Estou dando um exemplo. Aí a gente vai escrever janeiro de 2021, fevereiro de 2021, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. No mês de janeiro, o que vai acontecer? No mês de janeiro vai acontecer como é que fala? A palestra socioeducativa. Aí você vai lá no mês de janeiro e dá um xizinho, palestra socioeducativa. No mês de abril, vai acontecer o filme para os idosos. Aí você vai lá e dá um xizinho. É um cronograma que você vai desenvolver. Eu estou fazendo aqui uma ideia para dar uma ilustração para vocês, sabe? Para vocês terem uma ideia. Mas é vocês quem vai desenvolver. Aí o material fala que é importante lembrar que a execução é dentro do período de 12 meses. Mas o meu projeto tem que ser em 12 meses? Não, seu projeto pode ser em menos. Né? Seu projeto pode ser com 4 meses, seu projeto pode ser com 5 meses. Né? Ele tem que ser lá no semestre que a gente tenha a disciplina. Né? Mas dentro desse período aí de 12 meses. Né? Você vai escrever lá no cronograma lá, construção do projeto. Quando que foi a construção do projeto no período de 12 meses? Nesse momento aqui que a gente está fazendo no ano de 2020. Você construiu ele em setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020. Aí, em 2021, no primeiro semestre de 2021, você vai executá-lo, entendeu? Aí você vai fazer um cronograma lá, a execução do projeto. Vocês vão fazer o cronograma e me enviar, e aí eu vou aprovando, vendo se está certo, se está ok, vocês podem ir me enviando. Ô, Amanda. Pois não. Pode ser, eu sei que devo utilizar criatividade, isso é bom, mas pode ser o mais real possível, consultar, por exemplo, assistente social que me supervisionar. Aí eu pergunto a ela, o mais real, o mais cabível possível da realidade? Pode, não tem problema. Por exemplo, você tem a ideia de implementar o projeto, né, quando for viável. Só que agora não é viável, né, Pedro? Porque os estágios estão suspensos e você não tem a possibilidade nem de ir no campo, porque vocês não estão liberados para ir no campo. Né? Nesse momento, vocês não estão liberados para ir a campo. Como já foi falado com vocês anteriormente, já foi avisado, já foi orientado, né? Em função da pandemia, vocês não estão liberados para ir a campo pelo momento de risco que a gente está vivendo. Então, não corra esse risco de ir lá no campo por conta do projeto de intervenção. Sim, a minha questão era assim, não fazer uma coisa, fazer uma coisa exatamente que caiba no porte do meu município e que não seja, o governador Valadares já não teria como caber, entendeu? Entendi. Aí os recursos, né? Recursos humanos. Ou seja, você vai colocar as pessoas que serão envolvidas no seu projeto. De repente, você quer dar uma palestra um dia lá. Vamos imaginar que o seu projeto, você está trabalhando a questão da violência doméstica. Porque você entendeu que lá no município tem muitos casos de violência doméstica. Aí você está trabalhando isso. Aí você um dia quer chamar um psicólogo para trabalhar,
para dar uma palestra. Então, o psicólogo é um convidado, é um recurso humano que você vai chamar para o seu projeto. Né? É um recurso humano que você vai utilizar. Né? Vai ter um dia que vai ter uma palestra com o psicólogo, aí você vai chamar, você vai convidar. Né? Claro que não vai ser só o psicólogo que vai falar, porque o projeto é seu, você vai desenvolver, mas vai ter um dia que você vai convidá-lo. Vai ter um dia que, por exemplo, você pode convidar um enfermeiro, né? Eu estou dando ideias, tá, gente? O projeto é de vocês. Então, você vai colocar aqui os recursos humanos. Então, os recursos humanos foi o estagiário de serviço social, o assistente social, o psicólogo. Né? Nesse tópico, vocês deverão constar os profissionais que trabalham na instituição criada por você e profissionais que serão contratados para o seu projeto. Né? Então, quem que vai ser... quais os profissionais que você vai contar para o seu projeto, né? Então, você vai colocar aqui. O 9, os parceiros ou instituições apoiadoras. Você vai listar os colaboradores, se houver. Então, você vai listar aqui, se teve uma instituição que colaborou, se teve. Então, você vai colocar, de repente... Teve uma instituição que foi parceira sua para realizar esse projeto. Aí você vai colocar que doou recursos, né, que doou materiais, aí você vai colocar. Se não houver, você vai colocar não houve parceiros, né, não tivemos parceiros. No número 10, vai ser falado aqui a avaliação. Como será organizada a avaliação do seu projeto? Haverá reuniões com a comunidade para fazer a avaliação? A população vai ser ouvida? A avaliação vai ser feita com a comunidade? Serão fornecidos instrumentos de avaliação durante a atividade? Vai ser fornecido um instrumento, uma folha, né? Um instrumento avaliativo? A equipe vai participar da avaliação? Como que vai ser essa avaliação, né? Utilize de referencial teórico para propor a avaliação, que deverá ocorrer ao longo do projeto e ao final do projeto. Então, a avaliação é um momento importante que ela pode ocorrer tanto ao longo do projeto quanto no final do projeto. Isso aí fica a critério do aluno, tá? No subtítulo 11, o título 11, quis dizer, você vai citar a bibliografia referenciada, ou seja, qual foi o referencial teórico que você utilizou para construir o projeto de intervenção. Muito importante, não existe projeto de intervenção sem referencial teórico. Por quê? Porque eu vou abordar o tema da violência doméstica. eu vou abordar o tema da dependência química. Eu vou abordar o tema dos direitos dos idosos, do Estatuto do Idoso. Eu vou abordar o tema do direito da criança e do adolescente. Eu vou abordar o tema do BPC. Eu vou abordar o tema... deixa eu ver alguma outra coisa aqui. Eu vou falar sobre benefícios do INSS. Seja qual tema for que você for trabalhar com a população, você vai precisar de aporte teórico, porque senão o seu projeto de intervenção ele vai ficar no achismo, no senso popular, no eu acho, no eu penso. Né? E a gente precisa de embasamento teórico. Lembra das nossas competências teóricas, éticas e práticas? Então, nós precisamos de tudo que a gente faz, tudo que nós do serviço social realizamos, nós precisamos de embasamento teórico nas nossas ações profissionais. E para propor uma intervenção não é diferente. Então, quando escrevemos um projeto, a gente precisa de ter embasamento teórico. Então, se eu vou falar de qualquer área dessa que eu coloquei aqui, eu vou precisar de bibliografia desse segmento. Então, eu já posso aí começar a procurar bibliografia dessa área para eu escrever. Porque como é que eu vou falar da violência doméstica se eu não tenho material sobre
sobre a violência doméstica. Eu vou falar como? Só do que eu já ouvi falar? Do que eu acredito? Não, eu vou precisar de referencial teórico. Lá na justificativa eu vou fazer citações, né? Eu vou precisar, então, de referencial teórico para isso, né? Como é que eu vou falar lá sobre o idoso se eu não tenho referencial teórico? Eu vou precisar. Do contrário, meu projeto vai ficar muito restrito. Minha linguagem vai ficar uma linguagem muito esbarrada no senso comum, no senso popular. E eu preciso dar mais impacto, mais consistência teórica ao trabalho que eu estou apresentando. Então, isso é extremamente importante quando a gente fala de projeto de intervenção, tá? Então, não esqueçam disso, por favor. Isso aqui eu já falei. Então, nós fechamos aqui na bibliografia referenciada, tá? Pessoal, eu sei que vocês podem ter dúvidas até aqui, mas como eu falei, eu estou à disposição e nas próximas aulas nós vamos continuar trabalhando nessas dificuldades. Vocês querem tirar nesse momento alguma dúvida comigo? Eu queria saber mais sobre a avaliação. Eu não entendi o que é avaliação, não. A avaliação, todo projeto de intervenção, a gente faz uma avaliação com os usuários, para saber o que eles acharam do projeto de intervenção. E aí, na avaliação, você vai colocar como que vai ser feita a avaliação do projeto. Vai ser feito com os usuários de que forma? Você vai utilizar um instrumento avaliativo com eles? Esse instrumento vai ser dinâmico? Vai ser um instrumento escrito? Eles vão avaliar de que forma, né? Vai acontecer ao final do projeto? Vai acontecer ao longo de todo o projeto? Na avaliação, você vai falar como que a avaliação vai acontecer. Né? E vai falar também que é muito importante a avaliação, porque você precisa de ter um retorno do público-alvo. Se esse projeto está sendo significativo, se esse projeto está, de fato, alcançando os objetivos geral e específicos, né? Então, você vai colocar na avaliação o que está tendo de impacto ou não, se é importante a avaliação ou não do usuário. Você vai escrever isso. Entendi, obrigado. Professora. Amanda. Oi. Sim. Pode falar, gente. Duas pessoas chamaram ao mesmo tempo. Amanda. Oi. Tá me ouvindo? Estou. A minha dúvida é assim. Eu estou fazendo um estágio, só que é o remunerado, né? E é no setor de habitação. Se esse projeto eu poderia fazer dentro desse estágio que eu estou. Esse estágio não é estágio obrigatório. Então, esse projeto de intervenção, ele não se adequa lá. Porque esse projeto de intervenção é o projeto de intervenção para o estágio obrigatório. Você, Beatriz, você pode criar uma proposta de intervenção e pensar nessa instituição, não tem problema. Mas você tem que estar ciente que esse projeto de intervenção não é para o estágio não obrigatório. Uhum. Você pode até... Eu pensei só no questão da proposta dele, sabe? Porque é sobre habitação. Eu queria usar a proposta do estágio. Pode. Então, só não pode pensar assim. Ele é não obrigatório e aí eu vou aproveitar. Não pode, tá? Não pode ser implementado lá, não, quando tudo passar. Não pode, tá? Você pode... As coisas que eu vou criar, eu não posso incrementar no lugar.
Não pode, porque lá não é obrigatório. O que você pode fazer é pegar, pensar lá naquele espaço, né? Pensar aquele espaço lá como um espaço de proposta de intervenção e criar a sua proposta fictícia. Porque vai ser uma proposta fictícia. Entendi. Né? É uma proposta fictícia que você está criando Sim, tá nesse claro. momento. Entendeu o que é uma proposta Tá fictícia? bem, Amanda, obrigada. Ô, Beatriz, você entendeu o que é uma Sim. proposta fictícia? Entendeu, né? Sim, entendi. Então tá bom. Obrigada. De nada, disponha. Ô, Amanda, Professora. aqui você pode ir. Nossa, eu queria perguntar para a professora se o final desse período é no começo de dezembro mesmo. Eu tenho que olhar no cronograma, Franklin. Tudo bem, professora. Mas eu acredito que sim. Deixa eu ver se eu acho o cronograma aqui. Não estou com o cronograma aqui agora. Ô, Amanda, você aconselha a gente ir por partes ou a gente pegar, porque às vezes em alguma coisa que eu faço, eu pego tudo que vem na minha cabeça e coloco cada um num lugar, assim. Pode ir fazendo, Pedro, do jeito que for mais tranquilo para vocês, tá? Do jeito que for mais tranquilo para vocês, vocês podem ir fazendo. Eu, Amanda, oriento vocês começarem pelos objetivos. Pelos objetivos, vocês começam a destrinchar o projeto. Porque quando vocês pensam na instituição e vocês pensam na proposta, vocês saem do start inicial, que é os objetivos. Porque como é que você vai escrever justificativa se você não sabe o que é a proposta do seu objetivo? Como é que você vai escrever a apresentação se você não sabe para que esse projeto vai fazer? O que esse projeto vai fazer? Então, é muito difícil. Então, eu oriento sempre o aluno começar pelos objetivos. Até projeto de pesquisa, quando eu sou orientadora, eu oriento o aluno a começar pelos objetivos. Sempre o objetivo. O objetivo é o caminho para a gente começar uma pesquisa, é o caminho para a gente começar um projeto de intervenção. Porque dali você vai conseguir criar os outros caminhos. Porque você é o inicial, é o start inicial. Porque como que você vai fazer uma justificativa se você não sabe qual que é a proposta do projeto? Você vai escrever por quê, para quê, para quem, se você não sabe o que ele está propondo. Você vai escrever uma apresentação, a ideia do projeto, você não sabe qual que é a proposta dele. Aqui, e o tema, por exemplo, o tema do projeto de intervenção, ele não precisa estar no infinitivo, né? Só o objetivo que precisa. Só objetivos. Só os objetivos, tá? Entendi. Pode ser, então, benefícios do INSS. Pode ser mais vago o tema. Pode. Isso aí é com você. Tá. Obrigado. Nada. Vocês vão dar um nome para o projeto, tá, Pedro? Aproveitando o gancho da sua fala, vocês vão dar um nome para o projeto. Aí no nome vocês não precisam colocar verbo no infinitivo, não. Vocês só dão um nome.
Você já disponibilizou esses slides no portal? Tá lá no portal? Eu disponibilizei da última aula. Aí, disponibilizei a aula da última aula, disponibilizei o material. E aí, Os vou slides estão lá no disponibilizar portal, esse, né? vou disponibilizar esse aqui também. Ah, tá. Vou disponibilizar essa aula aqui também, tá? Tá. Pessoal, alguém mais tem dúvida? Mais alguma dúvida? Vocês querem tirar agora comigo? Fiquem à vontade. É para te enviar pelo e-mail, professora? Sim. Eu queria que vocês conferissem novamente se tem no AVA de vocês um lugar para postagem desse relatório de análise institucional ou relatório de projeto de intervenção. Se tiver, é para postar lá. Se não tiver, vocês vão me enviar. Ok, professora. Tá? Se não tiver, vocês vão me enviar e aí eu vou validar o trabalho de vocês, vou dar a nota de vocês, tá bom? Eu vou olhar no portal e vou ver se tem essa opção. Eu Isso. informo para você, professor. Tá joia, tá joia. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vocês estão liberados, tá? Eu fico aqui à disposição se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou aqui à disposição. Mas para quem não tem mais dúvida, para quem já está tranquilo aí, vocês estão liberados, tá bom? Boa noite para vocês. Boa noite, Amanda. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Eu estou à disposição aqui para tirar alguma dúvida também posteriormente, tá? Tá. Tá bom, Amanda. Fica tranquilo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Por nada. Boa noite, Amanda. Boa noite.